Você quer construir uma renda mensal com dividendos e fazer essa renda por meio de fundos imobiliários, você precisa escolher bons fundos imobiliários e que tenham capacidade de pagar tanto hoje quanto no futuro, continuar aquela renda no longo prazo. E afinal não adianta nada você investir em um fundo imobiliário que está pagando muito hoje, mas que depois de 1 ano, 2 anos ele reduza muitos rendimentos ou então pare de dar o resultado que ele dava. Você tem que investir em fundos imobiliários que dão resultado hoje e que vão continuar dando esse resultado no longo prazo e crescendo com esse resultado para o bem da sua carteira de investimentos. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas características que determinam se um fundo imobiliário é bom e tem capacidade de pagar rendimentos a longo prazo ou se esse fundo imobiliário é ruim para você sair fora e não investir neles. De quebra, ainda vou te mostrar 3 fundos imobiliários que possuem essas características de um bom fundo imobiliário para você levar em conta e pensar se vale a pena colocar eles na sua carteira, considerando aí uma renda mensal para o longo prazo, a construção da sua renda para aposentadoria sem pensar e ficar na dúvida se aquele fundo imobiliário tem capacidade de continuar gerando rendimento todo mês. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários e quer dicas aí de fundos imobiliários bons para sua carteira de investimentos, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo agora. Bom, pessoal, para a gente começar então, eu vou explicar nesse vídeo aqui as 4 características principais que a gente vai olhar no fundo imobiliário para determinar se aquele fundo imobiliário vale a pena ser investido ou se ele não vale a pena, se é melhor você cair fora e escolher outro fundo. Depois dessas características, eu passo para vocês os 3 fundos imobiliários que possuem elas e mostro elas na prática aqui no relatório para vocês. Bom, e a primeira característica que a gente vai escolher aqui para determinar se um fundo imobiliário é bom ou não é a qualidade dos ativos daquele fundo imobiliário. Ou seja, se você está comprando um fundo imobiliário de tijolo, né, que é aquele que possui imóveis de verdade, você tem que estar comprando um fundo imobiliário que possui imóveis de qualidade, seja shoppings bem localizados, galpões logísticos com boas estruturas e bem localizados, imóveis comerciais em áreas que têm demanda. Ou então, se você está investindo em um fundo imobiliário de papel, por exemplo, você tem que identificar se a qualidade dos ativos de papel daquele fundo são boas, né? Os devedores daquele fundo lá, para quem o fundo emprestou dinheiro, são devedores que têm capacidade de pagar, são empresas maiores que já têm uma estabilidade financeira boa e que vão conseguir pagar o fundo, ou são empresas ali que ninguém conhece, empresas com o rate, né, que a gente chama que é a capacidade ali de uma empresa ser boa pagadora pequena. O dinheiro que esse fundo está emprestando ali nos ativos dele, ele está sendo emprestado para um devedor só ou ele está sendo emprestado para vários? Quanto mais devedores e quanto mais diversificada for a carteira, melhor. Afinal, se um der calote, a gente tem todos os outros que vão continuar pagando. No caso dos imóveis, o fundo tem um imóvel só ou ele tem vários imóveis? Quanto mais imóveis, melhor. Afinal, se um imóvel der problema, ele tem todos os outros. Então, a gente tem que fazer essa análise no patrimônio do fundo imobiliário, identificar ali se o fundo imobiliário tem um bom patrimônio ou se ele não tem. Se o fundo imobiliário não tem um bom patrimônio, daí a gente já descarta ele. Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente está comprando cotas de imóveis ali. Se o imóvel for ruim, não tem por que você ter aquela cota. Então essa vai ser uma das características que a gente vai analisar. A segunda característica, que tem um pouco a ver com essa quantidade de imóveis do fundo também, é o valor patrimonial de um fundo imobiliário. O valor patrimonial de um fundo imobiliário, ele fica sempre escrito aqui, ó, no site de análise do fundo imobiliário. Ele basicamente mostra a quantidade de dinheiro que aquele fundo tem sobre gestão, né? O valor total de dinheiro que aquele fundo fica sob gestão. No caso de fundos de imóveis, o valor patrimonial vai ser o total de todos os imóveis, né? No caso de fundos de ativos financeiros, né, fundos de papel, o valor patrimonial vai ser o valor dos ativos ali de papel que ele tem de direitos ali a receber das empresas, né? E nesse caso aqui, quanto maior o patrimônio líquido de um fundo imobiliário, né, quanto maior for a quantidade de dinheiro que esse fundo fica sob gestão, melhor, porque isso significa que o fundo é grande, que a gestora é grande, que tem muita gente envolvida naquele fundo imobiliário, né? Se um fundo imobiliário ele consegue captar uma grande quantidade de recursos, né? Se tem muita gente botando dinheiro naquele fundo imobiliário, significa que as pessoas acreditam naquela gestora. Não vai me cismar de querer colocar o seu dinheiro em um fundo imobiliário que tem um valor patrimonial pequeno, porque às vezes a equipe de gestão do fundo é muito pequena, às vezes não tem tanta experiência assim, é um fundo mais conhecido no mercado. Quando a gente está buscando fundos imobiliários para aposentadoria, a gente está buscando um fundo imobiliário conhecido, com equipe grande, com muita gente por trás e com muita gente que vai ter a capacidade ali de lidar naquele fundo imobiliário. Então, nesse caso aqui, quando a gente está falando de valor patrimonial, eu vou dar a dica de vocês que no mínimo pegar ali fundos imobiliários com mais de 500 milhões de patrimônio, tá? Menos de 500 milhões esquece, mas se puder, de preferência acima de 1 bilhão, tá? 500 no mínimo, mas ideal ali acima de 1 bilhão. O terceiro ponto que a gente vai levar em consideração para escolher um fundo imobiliário é a liquidez diária dele. A liquidez, ela basicamente representa o valor que aquele fundo imobiliário é negociado dentro da bolsa de valores todos os dias. Quanto maior a liquidez diária, melhor, porque isso significa que aquele fundo é muito negociado na bolsa de valores. E um fundo ser muito negociado na bolsa de valores, ele traz pontos positivos para você, como ponto positivo de conseguir vender quando você quiser. Como tem muita procura de gente por aquele fundo,
é muito fácil de você vender, porque toda hora tem gente procurando ele na bolsa de valores. Então, putz, precisei vender aquele fundo imobiliário. Se a liquidez dele for grande, na mesma hora que eu lanço a ordem de venda, alguma pessoa já compra. Eu consigo comprar e vender cotas muito rápido e isso facilita o meu trabalho. Outro ponto positivo também é que quanto maior a liquidez de um fundo, menos volátil ele é. Como tem muita gente procurando e muita gente vendendo, o preço ele tende a variar menos, porque dos dois lados tem gente comprando e vendendo. Então, o preço ele meio que fica na balancinha. Se a gente tem um fundo imobiliário com uma liquidez menor, por exemplo, algum investidor for vender uma grande quantidade daquele fundo, não vai ter muita gente interessada em comprar. E o preço do fundo vai acabar baixando porque vai ter muita oferta de venda e não vai ter quase nada de oferta de compra. Então, quanto maior a liquidez, melhor, tanto para vender quanto para manter ali o preço do fundo mais estável. Por último, o último ponto que a gente vai considerar aqui para analisar bons fundos imobiliários é o ponto do histórico do fundo. Ou seja, ao longo dos anos que esse fundo imobiliário existe, ele vem pagando bons rendimentos para a gente, ele vem retornando bem para o investidor, ele vem caindo, ele vem falhando dividendo. Como é que acontece, né? Como que esse fundo vem performando aí no longo prazo? Isso daí é super importante para a gente garantir que aquele fundo imobiliário vai ter capacidade de pagar a gente no longo prazo. Afinal, se no passado ele foi um fundo que deu problema, que falhou dividendo, que teve um monte de coisa, no futuro a chance é que aconteçam mesmo, porque ele já vem mostrando isso, né? Ele já vem mostrando a capacidade dele. Se a gente compra um fundo imobiliário que vem mostrando um histórico de crescimento, que vem pagando dividendos constantes ano após ano, as chances desse fundo imobiliário continuar pagando esses rendimentos constantes para a gente no futuro, elas são muito maiores do que se a gente compra um fundo imobiliário, por exemplo, que falhou várias vezes, vem falhando com valor patrimonial. Então é bom a gente olhar como esse fundo ele vem se performando no passado para entender se a tendência dele é crescer ou se a tendência dele tá, ficar mais ou menos, ou então ir para um estado pior. E aí, pra gente analisar isso, a gente vai vir em qualquer site de análise de rendimentos e vai no histórico de dividendos, né, para ver como que foi o histórico de pagamentos do fundo. Então, olha só, aqui eu puxei o prazo máximo do HGLG11, ele é um fundo desde 2016 e ele é um fundo que entra nessa nossa regra, ó. Ele começa aqui desde 2016 muito constante e vem pagando dividendos constantemente aqui até 2024. Então, pensa só, se um fundo pagou constantemente de 2016 a 2024, a chance que ele continue pagando no futuro é muito grande, porque já existem anos que ele vem fazendo a mesma coisa. Junto a isso, a gente vai olhar aqui o histórico de evolução patrimonial do fundo, que é o valor ali dos imóveis, o valor total que aquele fundo tem sobre gestão. A gente consegue ver, né, que é um fundo que também vem crescendo. Então, o valor patrimonial dele, ó, vem só crescendo ao longo dos anos, o que significa que o fundo, além de manter o patrimônio que ele tem, ainda busca crescer o patrimônio e a valorização ali dos imóveis, o que é um bom indicador e uma linha de tendência que mostra, né, que se ele vem fazendo isso há vários anos, as chances dele continuar fazendo isso e mantendo essa tendência no longo prazo é muito maior, porque o fundo já tem um histórico muito bom e já tem experiência com isso. Agora que eu já contei para vocês os indicadores que a gente vai utilizar inicialmente para escolher bons fundos imobiliários, eu vou mostrar para vocês então os 3 exemplos de fundos imobiliários que eu trouxe aqui para vocês. São fundos imobiliários constantes, vem pagando rendimento sempre e que são ótimas opções aí para você colocar na sua carteira visando a aposentadoria. Você deixar ele lá e não se preocupar se vai ter ou não rendimento todo mês, porque vai ter rendimento, sabe? Eles dificilmente falham. E aí, começando aqui por um fundo que eu já mostrei uns exemplos para vocês nas explicações futuras, o primeiro aqui é o HGLG11. O HGLG11 ele é um fundo de tijolo, ou seja, ele tem imóveis físicos de verdade. No caso dele aqui são imóveis logísticos. Basicamente esse fundo aqui ele constrói esses galpões logísticos aqui, né? E aluga esses galpões logísticos aqui para as empresas que precisam guardar alguma coisa, sejam empresas de comércio online que precisam guardar mercadoria, supermercados, enfim, empresas que têm algo a ser guardado de modo geral. Esse setor aqui de galpão logístico é um setor muito perene na nossa economia porque a gente sempre precisa guardar alguma coisa, tá? Então a gente sempre vai precisar de um galpão e se o galpão for bem localizado, isso aqui é quase uma garantia, né? Daquele fundo ele durar e se perdurar por anos e anos, porque sempre vai ter cliente por isso daqui. No caso do HGLG11, né? Características principais dele que tornam ele um bom fundo imobiliário. Primeiramente aqui, valor patrimonial acima de 1 bilhão, né? Tem 5,3 bilhões de reais sobre gestão. Fundo enorme com muito dinheiro envolvido dentro dele. Dentre a concorrência desse fundo imobiliário aqui, né? O HGLG11 é o maior do setor dele, então olha só, dentre os fundos de galpões logísticos aqui, se a gente for comparar aqui com outros FIs do mesmo setor, ele é o maior, tem a maior quantidade de patrimônio. Então assim, a gente está falando aqui de uma das elites aqui do setor de galpões logísticos. Os galpões desse fundo imobiliário aqui, eles estão quase 100% ocupados, né? O que significa que o fundo está trabalhando praticamente com quase toda ali a ocupação logística dele. Em 93% aqui a ocupação dele, só tem cerca de 6 a 7% dos galpões vagos, que é muito bom. Geralmente quando a porcentagem de ocupação é acima de 90%, a gente tem um ótimo indicador aí para fundos imobiliários. Então, aqui está acima de 90% e está bem bom. Quando se trata da quantidade de imóveis desse fundo imobiliário, né? Esse fundo aqui ele tem 25 ativos e 5 estados diferentes. 25 ativos é uma ótima quantidade também, porque os imóveis eles estão bem diversificados. Então, se dá problema no imóvel, a gente tem
outros imóveis ali que vão continuar gerando renda para o fundo. E quando a gente fala de estados, né, maior parte desses ativos aqui estão localizados no estado de São Paulo, e faz sentido, porque São Paulo é um dos polos logísticos, muita coisa em São Paulo para guardar, então acaba sendo aí um estado mais estratégico para o fundo. Inclusive, um dos galpões desse fundo imobiliário aqui, né, é um galpão para o Mercado Livre, um dos centros de distribuição do Mercado Livre. Então, vocês terem noção, né, de como esse fundo aqui trabalha com empresas grandes. A liquidez diária desse fundo aqui é muito boa, né, acima de 1 milhão por dia. 1 milhão de reais desse fundo é negociado todos os dias dentro da Bolsa Brasileira. Quando a gente para olhar o dividend yield desse fundo aqui, a gente consegue ver, né, que o dividend yield ele tá um pouco na média com a concorrência. Tem uma diferença aqui de 1%, a gente pode ver que outros fundos imobiliários do mesmo setor que ele estão pagando um pouquinho mais, mas esse valor menor aqui é o preço que você paga, né, por estar comprando o maior da categoria, vem crescendo ao longo dos anos. O histórico de pagamento de dividendos dele é inquestionável, então ele vem trazendo aqui os mesmos valores desde 2016. A única coisa que é para você tomar cuidado é que o valor desse fundo imobiliário está um pouquinho acima da média, então ó, o fundo ele vale 157, está sendo vendido por 160. Então vale ficar atento dentro da bolsa de valores para que quando for comprar, compre com um valor um pouco mais parecido aqui com o valor patrimonial, né? Tentar identificar ali um dia que esse fundo esteja num valor melhor para comprar. O segundo fundo imobiliário para você colocar na sua carteira e que é assim um dos tops também dentro da nossa bolsa brasileira é o KNCR11, que é o Kinea Rendimentos Imobiliários. O KNCR11 é um fundo imobiliário de papel, que significa que ele investe ali em papéis de investimentos ligados ao setor imobiliário. Empresta dinheiro ali para empresas que estão ligadas ao setor imobiliário. Ele tem cerca de 7 bilhões de patrimônio, é o segundo maior aqui do setor, né, com uma discrepância muito grande da outra concorrência. Fundo imobiliário muito bem negociado por dia, 13,9 milhões de reais são negociados aqui entre cotas vendidas e compradas desse fundo imobiliário. E a taxa média de rendimento desse fundo aqui é a taxa do CDI mais de 2,48% ao ano. As empresas que esse fundo imobiliário aqui empresta dinheiro são empresas bem confiáveis, né? Todas estão com pagamento em dia, não tem nenhuma aqui com inadimplência. E esse fundo também ele dá uma diversificada muito grande nas empresas. São 68 empresas diferentes, o que garante uma diversificação para o fundo. Se uma der problema, a gente tem todas as outras aqui que vão continuar os pagamentos, né? E não vai impactar tanto assim na renda do fundo. Isso aqui é muito importante. Ele tem uma ótima diversificação aqui dentre os investimentos que ele tem. O dividend yield desse fundo aqui, por ser um fundo imobiliário que está ligado à taxa Selic, ele vai ser um dividend yield muito parecido com a taxa Selic que é praticada no nosso país, né? Sempre ele vai pagar algo parecido à taxa Selic. Então, nos últimos meses aí foi de 11,73%, mas ele vai variar muito de acordo com a taxa de juros do país. Você tem que levar em conta que comprando esse fundo você vai receber algo próximo ali da taxa de juros e sem incidência de imposto de renda. O pagamento de dividendos dele aqui é super constante, então ó, a gente consegue ver que esse fundo ele não errou em nenhum mês o pagamento, ele sempre pagou dividendos, mas em alguns meses é mais alto e alguns meses é mais baixo, justamente porque a taxa de juros do Brasil ela fica variando, então não tem como ele ter aquela escadinha crescente ali, como por exemplo o HGLG tem por ser um fundo imobiliário de galpão logístico, porque ele segue a taxa de juros do Brasil, né? Não tem um contrato fixo de aluguel como outros fundos imobiliários têm. De qualquer forma, é um fundo muito constante que vem pagando sempre. Quando a gente para ver o patrimônio líquido dele, né? Um fundo que vem mantendo o valor que ele tem em patrimônio, significa que o valor que ele está distribuindo é um valor que realmente é gerado por ele, não um valor que ele, por exemplo, está vendendo os ativos, tirando dinheiro do próprio caixa para passar para o cotista. Então, assim, ótimas características para um fundo imobiliário, um fundo que já vem aí há muito tempo performando bem no mercado, que pode ser aí sim uma boa opção para você compor uma carteira de investimentos para o longo prazo, pensando em fundos seguros. Por último, o último fundo que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo é o BTLG11. O BTLG11 ele segue a mesma temática ali do HGLG11, que foi o mesmo que a gente falou, por ser um fundo imobiliário de logística. Ele possui um patrimônio líquido bem grande também, acima de 1 bilhão de reais, o que é bom pra gente. Um dividend yield bom em comparação com a concorrência, né, que são os fundos imobiliários maiores aqui do setor de logístico. Ele tá na média da concorrência, né, de 9% ao ano. Tem o segundo maior valor patrimonial aqui dentre os fundos imobiliários de galpão. E quando a gente para ver a quantidade de imóveis que esse fundo imobiliário aqui tem, né, ele também tem muitos galpões logísticos, ó, 22 ativos diferentes em 5 estados diferentes. Então tem muito galpão logístico. Se der problema em um galpão, tem vários outros galpões aí que vão gerar renda para esse fundo. E os galpões deles estão concentrados aí em São Paulo. O grande polo aí logístico, a gente tem várias lojas e que é um lugar que tem muita procura, né, por esse tipo de imóvel aqui. A vacância desses imóveis do BTLG11 é uma vacância muito pequena. Se a gente vê aqui é de 2% dos imóveis, então só 2% de todos os galpões desse fundo, eles estão vagos, abrindo até o gráfico aqui, olha só, 98% de ocupação, assim, tá trabalhando quase na capacidade total dele, o que indica que os galpões têm boa qualidade, né? Os indexadores do aluguel desse fundo imobiliário aqui são IGPM e IPCA, né? Ou seja, à medida que as coisas vão ficando mais caras no Brasil, ou então o preço das coisas aumentam aqui, com base no IPCA, o fundo ajusta também os rendimentos, né, para o investidor ter o rendimento ajustado. E os setores que esse fundo imobiliário aqui aluga os galpões são setores diversificados. Então, ó, tem varejo, papel celulose, farma, log, e-commerce, o que significa que ele não está exposto a um setor só também, né? Tá bem diversificado, então se der problema em um setor, tem outros setores aqui
aqui que vão estar disponíveis para pagar rendimento para esse fundo. Dentro do relatório vocês conseguem ver mais informação de todo o portfólio, um portfólio bem grande, várias empresas diferentes. O relatório do BTLG11 é assim, um relatório lindo de ver. Tem marcas enormes como Ambev, Amazon, Mercado Livre, Natura, Mobile. É aquele fundo bom que a gente compra e só esquece, sabe? Deixa rendendo ali, só acompanha mesmo por obrigação, porque ele sempre vem trazendo resultados muito bons. Para completar, o PVP dele ainda está em 0,97, o que é bom para a gente que é investidor, porque consegue comprar um fundo aqui de 104,53 por 101,98, né? Então acaba pegando aí uma promoção desse fundo imobiliário. Agora eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês têm algum desses 3 fundos imobiliários que eu falei com vocês nesse vídeo, e se existem outros fundos imobiliários que vocês também consideram fundos imobiliários para aposentadoria, aquele que você compra e deixa na carteira porque é um fundo imobiliário muito bom, que possui ótimos indicadores. Deixa aqui nos comentários que eu adoro ver a opinião de vocês. Se esse vídeo te ajudou a escolher bons fundos imobiliários, você aprender um pouco mais, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque ele me ajuda a trazer mais conteúdos como esse no YouTube. Se você quiser acompanhar mais meu trabalho, você pode me seguir no Instagram e se inscrever aqui no meu canal para receber mais vídeos. Muito obrigado por ter me assistido até agora, um grande abraço e até mais.